Quero que você abra comigo a sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 4. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Pai, nós te damos graças pelo Espírito Santo que nos foi dado, Senhor. Te damos graças porque Ele é tão vivo, tão real aqui no nosso meio, que nós, ó Pai, nós queremos contemplar, ó Deus, contemplar a beleza da Tua presença, ó Pai, através do Teu Espírito que hoje se move através da nossa vida, e que neste lugar tem liberdade. Ó Santo Espírito, nós confiamos só em Ti, cremos em Ti, pois Tu és o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós temos a graça de receber, de tê-lo dentro do nosso coração. Vem, Espírito Santo, com poder, enche a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pode sentar. Jesus Cristo estava já há algum tempo anunciando aos seus discípulos que o dia estava próximo. Na verdade, a caminhada de Jesus com os seus discípulos e no chamado que Deus havia feito a ele, no cumprimento desse chamado, foi muito curto. Durante 3 anos, Jesus realizou toda esta obra. Então, os discípulos preocupados, como Jesus disse, entristecidos, mas Jesus disse: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não estará mais entre vós. Porque o plano de Deus é habitar com o homem. Desde o princípio, Deus estava todos os dias com Adão e com Eva. Todos os dias, diz a palavra, na viração do dia, Deus estava ali, face a face com eles. Jesus iniciou uma obra de salvação, de retorno, de reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai, para que a presença de Deus possa ser não mais uma visita. Por isso não concordo às vezes com o termo visita no Senhor. Deus não nos visita, Deus hoje habita dentro do nosso coração. Agora sim, o Espírito Santo
como lhe aprouve, como lhe agrada, no momento que Ele quer, Ele vem com uma presença poderosa. Quando ali há um povo que o invoca, que clama a presença dEle, aí sim Ele vem de uma forma mais forte. Em alguns, fraca, porque a busca é pequena, porque a distância é grande, a obediência já não é tão grande. Então a voz do Espírito fica distante. Mas para aqueles que reconhecem o Espírito Santo, para aqueles que valorizam o Espírito Santo, para aqueles que têm o Espírito Santo como guia, como ajudador, esta presença na minha vida e na sua vida é abundante, meu irmão. Por isso, não tememos, por isso confiamos. Não confiamos em Deus porque temos um entendimento da palavra tão grande, ou talvez porque nós temos uma fé sobrenatural. Não, porque na verdade, nós somos diferentes. Não, nós confiamos em Deus porque nós temos o Espírito Santo. Porque a palavra diz que quando Cristo vier, o Espírito Santo será arrancado. E muitos até vão desejar, sabe? Mas vão ler a Bíblia e não vão entender. Não vão ter mais o entendimento da palavra, porque o Espírito Santo que convence já não estará mais. Então a nossa vida é totalmente dependente do Espírito Santo. O cristão sem o Espírito Santo é vazio, é seco, é um evangelho pesado, é um caminhar difícil, muitas vezes até chato, porque fica seco. O que traz na nossa vida a alegria de buscar a Deus, de servir a Deus, de amar a Deus, de ter um compromisso com Deus, de saber que mesmo nas lutas Deus está conosco, que Ele nos fortalece, e a alegria dEle é a minha força, não as circunstâncias, é o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Por isso a nossa busca é incessante por Ele. Por isso que temos que orar em todo tempo, fora de tempo. Ore em todo tempo, clame em todo tempo, em todo momento, em qualquer lugar. A palavra diz: orai sem cessar. Porque a presença do Espírito Santo vem quando nós oramos. A presença do Espírito Santo vem quando nós meditamos na palavra. Lá em Efésios diz assim: olha, não vos embriagueis com o vinho, em que há devassidão, mas... Então olhe para o teu irmão e diga assim: meu irmão, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E como é que nós somos cheios do Espírito Santo? Falando, diga comigo, falando, entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, salmodiando a Deus, louvando a Deus com o nosso coração. Amém? É assim que nós somos cheios. Quanto mais nós buscamos, o Espírito Santo vai abundando sobre a nossa vida. Porque essa busca é constante, porque lógico, essa unção se gasta, nós usamos ela, nós lutamos, nós oramos, nós intercedemos pelas pessoas, nós intercedemos pela nossa casa, então nós sempre precisamos, como eu tenho sede e preciso beber desta água todos os dias. Eu não digo assim, bebi tanta água hoje, mas vou ficar 2 dias sem beber água. Não, você sabe que você é dependente da água. Alguns passam dias sem comer, mas sem água não. O homem não sobrevive sem água. E aí você sabe, isso se torna algo natural na sua vida. Assim também é a nossa vida com o Espírito Santo, meu irmão. Quando o cristão enxerga isso, ele começa a detectar que quando está difícil, quando, sabe, há muitas lutas, quando parece que você já não enxerga mais a vitória, ou quando você já começa a falar a linguagem do mundo, tudo é difícil, tudo é complicado, isso significa que a presença do Espírito Santo está se esvaziando na minha vida. Porque quando eu estou cheio de Deus, o Espírito da verdade, Ele habita em mim. Como é que funciona o Espírito Santo na minha vida? O meu coração é como um depósito. E quando eu encho meu coração da palavra de Deus,
da presença de Deus, quando eu louvo a Deus, quando eu canto e salmodio com os meus irmãos, porque a comunhão, olha para o teu e diz assim, a comunhão nos enche do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo veio? Na comunhão. Estavam todos reunidos. Salmo 133, é como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre todo o corpo. O que é o óleo? O que é o óleo? O Espírito, diga comigo, é o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é chamado na Bíblia o óleo, a água, o vento. Amém? Então, a unção, como que esse óleo desceu sobre a cabeça, a barba, ele diz assim, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. E não foi só a bênção e a vida que ele ordenou, mas a presença do Espírito Santo. Então, quando o meu depósito está cheio, o Espírito Santo vai lá e pega e começa a realizar na minha vida. Através do que? Das minhas palavras, das minhas atitudes. Porque eu e você somos instrumentos de Deus nessa terra. Por isso ele diz assim, naquele momento, ou que vos entregarem ao tribunal, não vos preocupeis com o que falar. Porque naquela hora eu falarei por vós, o Espírito Santo falará por nós. Então o Espírito Santo pega o que nós temos aqui e começa a usar, porque ele é o Espírito da verdade. Ele nos faz lembrar de tudo aquilo que nós ouvimos. Então o praticar da palavra de Deus, o viver do Evangelho é pelo Espírito. Não que o Espírito Santo nos faça decorar a Bíblia, não. Porque a palavra, quando você a recebe com um coração aberto, ela é plantada como uma semente. Ela está lá dentro. Então quando você começa a viver, o Espírito Santo pega esta palavra e traz ao teu entendimento. E mais do que isso, ele tem o poder de convencer. Quem é que convence o pecador? Não somos nós. Nós somos apenas instrumentos de Deus para falar a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes o cristão se decepciona, porque ele acha que ele vai convencer alguém. Ele vai convencer o ateu, ele vai convencer um outro cristão que não crê. Não, é o Espírito Santo. E quando você deixa que a sua boca seja a boca do Espírito Santo, você vai apenas plantando sementes. Você vai lançando sementes. E aquelas sementes, o Espírito Santo vai pegar e vai convencer. Então não é pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. Porque Ele nos faz lembrar de toda a verdade. Então naquele momento, talvez pareça que aquela pessoa nem deu bola para o que você falou. Ou você viu que ela era até incrédula, desprezou a palavra de Deus, mas quando você falou, aquela semente foi plantada. Naquele momento parece que nada aconteceu, mas no momento oportuno, o Espírito Santo começa a convencer aquela pessoa. Começa a libertar ela através desta palavra, para que ela torne a uma boa consciência, na luta, na dificuldade, e saber que existe um Deus, existe um Salvador, existe alguém que se importa com ela. E no momento certo, a palavra diz que a palavra nunca volta vazia. Deus diz na sua palavra. Ela nunca volta vazia, mas ela cumpre o propósito na qual nós designamos. Então, se é salvação, aquela palavra vai cumprir o propósito dela. Amém, meu irmão? Há mais tempo ou há menos tempo? Você concorda comigo, meu irmão? Ainda esses dias, eu conversava com minha mãe, ela dizia assim, olha, você não acredita, que alguns primos meus, eles estão firmes na igreja, e dizem assim, olha, eles estão servindo a Deus. Eu disse, que maravilha. Por quê? Porque há muito tempo atrás, nós tínhamos amizade como primos, e falávamos a palavra de Deus, e nas oportunidades até
eles ouviam a Deus, as orações que fazíamos, nas reuniões, mas demorou muito tempo, muito tempo. E hoje eles reconhecem. Por quê? Porque alguém se dispôs a semear uma palavra naquele coração. Às vezes lá na tua família parece que aquela pessoa, você diz, não, eu desisto. Não, não é você que vai convencer. Diga comigo, é o Espírito Santo que faz a obra. Eu sou o instrumento do Espírito Santo. Amém, meu irmão? É assim. É Ele que faz. Então, quando nós nos tornamos instrumentos do Espírito Santo, Ele vai e convence o pecador. Mas também a função do Espírito Santo é nos convencer. Porque a palavra diz assim, acompanhe comigo no versículo 8. Quando Ele vier, Ele veio. Amém? Aqui Ele era a promessa, e hoje? Diga comigo, Ele é real. Então Ele está aqui. Qual é a função do Espírito Santo? Convencer. Diga comigo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que convence do pecado? O Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo faz? Convence, não acusa. A acusação vem do inimigo. Aquele peso, aquela culpa vem do inimigo. O Espírito Santo traz o convencimento. A realidade que nós erramos e que nós podemos nos arrepender, que nós podemos nos reconciliar com Deus, porque Deus perdoa sempre os nossos pecados. Se confessarmos, 1 João 1,8, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Quantos pecados, meu irmão? Todos os pecados. Então é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos. Por isso que nós precisamos dele. Porque a palavra diz que nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A própria palavra diz que não há um justo sequer. Quando nós andamos e não nos arrependemos, não clamamos, não vemos quando erramos, é porque na verdade não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Ah, glória a Deus. Ei, você tem pedido perdão? Você tem dobrado os seus joelhos diante de Deus? Você tem pedido, Espírito Santo, som do meu coração? Ah, sim, pastor. E Ele tem me mostrado. Quantos têm feito isso? Levante a sua mão. Porque se você não sente esse desejo, ou se há algum tempo você não reconhece os seus erros, é porque você não tem ouvido a voz do Espírito. Ou talvez ouviu e não deu crédito. Porque você é bom. Porque você não erra, você não peca. Todos nós pecamos. Ninguém é culpado porque pecou. Jesus mesmo, quando nós lemos lá que a palavra nos diz que Deus nos amou de tal maneira, Ele diz que Ele veio não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então, a vontade de Deus é nos salvar. A salvação implica em arrependimento, implica em reconhecimento do erro, do pecado. E quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Fecha teus olhos e diz assim: Espírito Santo, ajuda-me. Abre os meus olhos. Limpa os meus olhos com colírio. Me faz enxergar na minha vida tudo o que está errado, o que eu devo fazer. Em nome de Jesus Cristo. Clame todos os dias. Todos os dias. Peça assim: Espírito Santo, sonda o meu coração. Davi fez uma oração e disse assim: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão. Teu conhecimento é sobremodo elevado. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu pensar, e
tu conheces todos os meus caminhos. Deus conhece todos os nossos caminhos. E ele diz ainda a palavra não me veio à boca, e tu conheces. O inimigo não conhece os nossos pensamentos. Ele sugere, ele ataca com pensamentos, mas ele não conhece. Mas Deus conhece, pois ele é onisciente. Então, a palavra diz que o Espírito perscruta, ele conhece todo o nosso ser e perscruta das coisas de Deus. Então o Espírito Santo é poderoso para nos convencer. Aleluias. Amém, meu irmão? Quem é que os discípulos tinham? Jesus. Não é? Ó, raça de víboras. Por que vocês têm andado nesse caminho? Vocês acham que está muito bonito o que vocês estão fazendo? Não, vocês falam bonito, mas não praticam. Então Jesus começou a ensinar a eles. Ensinou os seus discípulos a humildade. Ensinou todas as coisas, tantas coisas. E hoje, quem nos convence, quem nos ensina é o Espírito Santo. Veja que Jesus disse que ele não podia dizer todas as coisas, porque eles não suportavam. Quem é que nos faz suportar e compreender a palavra de Deus? O Espírito Santo. Coisas grandes que talvez o mundo não conheça, mas que talvez um cristão novo, que ainda não teve a experiência com o Espírito Santo, vai achar loucura, mas o Espírito Santo tem te revelado. Oh, glória! Quem aqui ao ler a palavra teve uma revelação e disse, poxa, é tudo isso, levante aí a sua mão. Glória a Deus. Às vezes nós lemos aquela palavra tantas vezes, e de repente, pá, você lê ela e algo sim abre o teu coração, a tua mente, é o Espírito Santo te revelando coisas que um homem natural não pode suportar. Por isso ele diz aqui, olha, tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha, eles eram discípulos de Jesus Cristo, tinham experiências de poder, de milagres, de tantas coisas, mas sem o Espírito Santo eles ainda não podiam suportar. Tamanha sabedoria que o Espírito Santo tinha a dar. Como a pastora leu aqui, 1 Coríntios, sábado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele nos revelou pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus, amém. Tem pessoas que lê aquele versículo e para ali. Ai, glória a Deus. Não, ninguém revelou. E um dia Deus vai me revelar lá nos céus. Não, ele diz, ele continua, ele diz, mas nos revelou pelo Espírito Santo. Por isso, quando você clama o Espírito Santo, ele começa a abrir o teu entendimento e revelar as coisas. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer e o que é que está acontecendo. Então nós oramos. Espírito Santo nos revela, porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele começa a revelar para você, meu irmão. Porque Ele é fiel. Se há coisas na tua vida que parecem estarem obscuras, você vai clamar o Espírito Santo hoje e Ele vai revelar coisas grandes para você. Oh, aleluias. É o Espírito de Deus. Isso é tão maravilhoso que Jesus disse assim, olha, eu não vos deixarei só, vocês não podem andar só, mas eu enviarei, vira aí, volta um pouquinho no 14, 16, versículo 16, então Jesus Cristo disse assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos ler junto o 18? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluias. Amém? Tem algumas Bíblias que dizem assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Paráclito. Paráclito é o Espírito Santo. Paráclito é o Consolador, que significa advogado, que no grego
tem um significado amplo de consolador, ajudador, assistente. É a função do Espírito Santo na nossa vida. Porque Jesus Cristo veio como nosso advogado. E o Espírito Santo também veio para nos auxiliar, para nos ajudar. Para nos fortalecer e nos fazer enxergar que nós podemos andar neste mundo com a presença de Deus e vencer todas as coisas. Essa é a função do Espírito Santo. Sabe o que Ele quer, meu irmão? Te ajudar. Só que o Espírito Santo é como um cavalheiro. Ele não entra nos corações arrombando, mas quando nós damos liberdade e dizemos: Espírito Santo, me ajuda. Porque muitas vezes nós mesmos fechamos a porta. Eu sei. Não, eu vou fazer da minha maneira. Não. Clama ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Você não pode ser um cristão guiado por você mesmo. Você é um cristão verdadeiro quando você é guiado pela voz de Deus, pela voz do Espírito Santo. Essa voz suave que fala ao nosso coração. Quando Filipe estava ali pregando, ganhando as multidões, muitas pessoas afluíam, milagres, maravilhas. Um dia, ele ouviu a voz do Espírito, a voz de Deus, que disse assim: olha, Filipe, eu tenho um outro caminho para você. Vai até o deserto, que eu preparei lá um eunuco para você pregar a palavra. Filipe era tão obediente, confiava tanto na voz do Espírito Santo, que ele foi. Saiu e foi em direção ao deserto. Já imaginou, meu irmão? Até ele encontrar esse eunuco, o Espírito Santo guiou ele. Não havia uma trilha, não havia placas. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. Assim como Jesus para ser tentado no deserto. E quando ele chegou, havia o eunuco que lia a palavra. Foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abria a boca. E aí ele disse: olha, você compreende? Ele disse: como compreendo se não há quem me ensina? Então veja que a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, é letra e ela mata. Quem é esse que foi e deu a sua vida sem falar nada, se ofereceu? Por quem ele se ofereceu? Quem é este? Assim o eunuco estava sem direção. Então Filipe foi ao lado dele e começou a expor as Escrituras, e com a palavra e o Espírito Santo convencendo, levando a ele um Jesus que foi até a cruz, que entregou a vida, que morreu por ele, que salvou ele. Meu irmão, aquela palavra foi tão poderosa, o Espírito Santo agiu de uma forma tão grande na vida daquele eunuco, que logo ele disse: olha, o que me impede de ser batizado? E ali havia um pouco de água, e ele foi batizado. E Filipe viveu uma experiência maravilhosa. Porque a palavra diz que quando o eunuco seguiu o seu caminho, Filipe foi arrebatado. Oh, glória a Deus, meu irmão. Que maravilha. Talvez Filipe não tivesse vivido uma experiência tão forte com Deus e com o Espírito Santo, se ele não tivesse obedecido e seguido pela vontade de Deus a direção do Espírito Santo. Você confia no Espírito Santo, meu irmão? Então para de analisar com os teus olhos. Muitas vezes nós queremos traçar o nosso caminho, mas o caminho da vontade de Deus, vindo pelo Espírito Santo, meu irmão, é o caminho de vitória. Lá na frente você vai ver e você vai desfrutar, viver as maravilhas de Deus. Todo cristão que sai fora do projeto de Deus não é feliz. Porque Deus tem um projeto para cada um de nós, e a felicidade nossa está no projeto de Deus, não no nosso projeto. Isso não implica que nós seremos, eu vou viver na igreja. Não, isso é um chamado de alguns. Alguns têm um chamado de ser pastor. É um chamado de Deus. Não são todos, mas todos nós temos um chamado de servir a Deus. Você pode servir a Deus aonde você estiver, meu irmão. Aonde Deus te enviar, você pode, mas ouça a voz do Espírito Santo. Não faça a tua maneira. Jonas foi fazer a maneira dele e passou um bocado apertado. E digo para você que existem cristãos hoje que estão como Jonas, dentro da boca de um peixe. Mas ele vive. Mas não é feliz. Ele não é feliz. Porque a felicidade está
dentro do propósito da vontade de Deus, meu irmão.